tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tens preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Esse eu quero de volta, quero sarar-me. Foi teu azeite em dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amados, eu vou orar pela palavra de Deus agora. Pastor, amigo, irmão, vai ministrar sobre nós. E agora, como Mato Grossense, ele tem uma grande responsabilidade, maior ainda, de falar ao seu povo daquilo que Deus colocou no teu coração. Pastor Marcos Feliciano, tem gente que está aqui desde as 6 horas da tarde, antes das 6. Fiz questão de cumprimentá-los, eu ainda estava preparando. O tempo estava chuvoso, nós nos recolhemos para ouvir a sua pregação. 4 horas antes do evento, já tinha gente aqui. Pessoas que o senhor não conhece, mas que elas te conhecem. Pelas dezenas e centenas de mensagens que o senhor fez por esse Brasil afora. Podia dizer que o senhor podia estar colhendo frutos, mas eu quero dizer que o senhor ainda pode semear, que a terra é fértil, o povo é bom. Pai querido, abençoe este homem que tu trouxeste de tão longe para a nossa terra. Senhor, como terra que emana leite e mel, na boca do profeta, seja, Senhor, ampliado as bênçãos sobre todos nós, ampliada a tua bênção sobre a vida de cada homem e de cada mulher. Dá uma ousadia que eu sei que não falta intrepidez para ele, para dizer aquilo que tu tem que falar e quer falar ao teu povo. Unja, Senhor, com a unção santa, a unção dos valentes, a unção do profeta, a unção dos separados, escolhidos por ti, para falar a poucos e para falar a muitos, como nesta noite. Obrigado, Jesus, por ter a oportunidade de ouvir o teu servo falar das tuas maravilhas nesta noite. Visita os nossos corações, abra os nossos corações, tira, Senhor, todo empecilho na mente, para que possamos entender a boa, perfeita e agradável vontade tua nesta noite. Enche-nos do teu Espírito. Agradeço, Senhor, por cada homem de Deus, por cada pastor, por cada líder, cada presbítero, cada diácono, cada obreiro que estão aqui e que trabalharam e que estão trabalhando para que tudo pudesse correr muito bem. Obrigado, Senhor, por tudo. Te damos graças que este ano seja um ano incomparável para nós todos. Pedimos e agradecemos pelo teu servo nesta noite, pastor Marcos Feliciano, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nós. Pastor Marcos Feliciano, pregador do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Uma vez mais eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias, se possível de pé, em honra à palavra do Senhor, que é insubstituível. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12,
Quero aqui deixar os meus agradecimentos, mais uma vez, ao pastor Osmário, e ao presidente desse santo ministério, pela amizade, pelo carinho, pelos conselhos, ao pastor Osemário, que representa aqui o Comec, que é o presidente do Conselho de Pastores de Cuiabá, mais uma vez ao meu companheiro, o deputado estadual João Malheiro, as pessoas que estão me acompanhando do estado de São Paulo, o Charles, que virou um irmão, Deus te abençoe. O Dr. Bauer, que está aqui, faz assim, Bauer. Bauer é aquele ali, tem a cara do Sean Connery, né? Quando eu falo isso, ele fica todo emocionado, né? É o chefe do meu gabinete em Brasília hoje, Deus te abençoe, Bauer. E a todos os que aqui estão, ó, o Rafael, né? Ah, você fez a barba? Hoje, quando ele foi almoçar comigo, ele estava parecendo um gadareno. Irmãos, lembram do gadareno? Aí agora está parecendo um anjo, né? Deus te abençoe, viu? O Rafa virou um irmão, um irmãozão. Deus abençoe a todos. Pastor Roberto Marinho, que está aqui na minha retaguarda, preparado para trabalhar. Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça misericórdia. Gente que não achou ainda. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é aí que sou forte. Feche a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, venha pegar na minha mão aqui. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que uma vez mais este púlpito será o palco da sua revelação, e esta igreja será o local da tua habitação nesta noite. Antes que eu comece a desenrolar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Rasga os céus sobre Cuiabá nesta noite, Senhor, e uma vez mais, troveja a sua glória sobre nós. Envia anjos dos céus à terra neste momento, que eles possam descer trazendo nas mãos brasas de fogo tirada do seu altar. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. E a igreja que é soberana diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é tremendo. Glória a Deus. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, autoridades constituídas, amigos que vieram de longe ou de perto, e as pessoas que num futuro muito próximo vão estar nos assistindo através da TV, com esta mensagem que o Senhor nos dará de presente nesta noite. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 para 14 anos, quando tomei um microfone como esse pela primeira vez, e tomei gosto pela coisa. Nunca mais soltei. E quando eu agarro o microfone, só Jesus para arrancar ele da minha mão. No Rio Grande do Sul me chamam de pregador de tiro longo. Ou seja, começa a falar e não para mais, né? E hoje eu estou inspirado. Eu acho que lá pelas 2 da manhã a gente acaba essa reunião aqui. Alguém fica comigo aqui até as 2 da manhã? Deixa eu ver.
Então, só para não perder o costume, dê um grito daquele capaz de acordar a cidade toda. Eu amo a Bíblia Sagrada, me tornei amigo desta sabedoria. A Bíblia não é apenas um livro religioso, como muitas pessoas pensam. A Bíblia é um livro filosófico. E oxalá a raça humana toda lesse esse livro antes de sair de casa, antes de tomar decisões, antes de governarem, o mundo seria um pouco melhor. Eu aprendi nas páginas deste livro que existem direitos e existem deveres do ser humano para com aquilo que é divino. Todas as vezes que praticamos o bem, recebemos do Senhor o devido pagamento. Em contrapartida, todas as vezes que quebramos a lei, somos julgados por ela e pagamos um preço por ela. O fardo só não é mais pesado sobre nós, porque temos um advogado assentado à direita do Pai. O fardo só não é mais pedante, porque todas as vezes que o diabo levanta para te acusar, Jesus Cristo se levanta para nos defender. E foi João que disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com Jesus Cristo, o justo. Quem já foi absolvido pelos seus pecados alguma vez por este grande advogado? Dê mais um grito de glória a Deus, então. Nos áureos anos de faculdade de teologia, eu me esmerei em conhecer as histórias bíblicas. Acabei me tornando não um comunicador do evangelho comum, mas um contador de histórias. E a história que eu quero contar nesta noite é uma das histórias mais interessantes, uma das histórias mais carregadas de informação que você já ouviu na vida. Então fique atento, preste atenção. Ao irmão que está do seu lado, dê um conselho para ele não te atrapalhar, porque se ele te atrapalhar, você vai chutar a canela dele ou pisar no dedão do pé dele. Porque nesta noite nós vamos fazer uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. A epístola aos Coríntios, escrita pelo apóstolo São Paulo, é uma das epístolas mais antigas do cânon sagrado que saíra da mente, do coração e das mãos do apóstolo dos gentios. O apóstolo São Paulo não foi apenas um pregador. Ele se destacou no seu tempo pela sabedoria, pela eloquência, pela unção, pela chamada, pela vocação e acima de tudo pela coragem. Pense num homem corajoso. Era Paulo. Um homem pequenino de estatura. Os historiadores dizem que ele tinha não mais que 1,5 metros. A única coisa gigante que tinha naquele corpo era a sua cabeça. Cabeça gigante, também pudera. Para escrever tudo que escreveu, tinha que ter uma massa cinzenta, um pouquinho mais exacerbada. Paulo aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel e estudou na Universidade de Jerusalém, numa época em que o estudo era difícil e era facultativo apenas aos filhos de reis, sacerdotes e profetas. Ou seja, quando esse homem começou a aprender a Bíblia Sagrada do seu tempo, que era a Torá, ele que era judeu e se tornou entre todos o mais fariseu deles, aprendeu aos pés da maior cabeça pensante acerca da teologia do seu tempo, que era o Dr. Gamaliel. Aprendendo aos pés do Dr. Gamaliel, ele tornou-se uma sumidade. E logo, logo, foi elevado à estatura de um doutor da lei. Imagine você um doutor da lei rico. Um doutor da lei rico que torna-se fariseu. Essa mistura não ia prestar durante muito tempo. Porque um homem, por ser judeu, já era arrogante. Por ser um doutor da lei, já era pretensioso. Por ter estudado aos pés do doutor Gamaliel, já pensava que era uma espécie de quarto membro da Trindade. Ou pensava que era uma espécie de semideus. Assim era o pequenino Saulo de Tarso, que anos mais tarde se tornou Paulo de Tarso. Ao estudar um pouquinho da vida dele, apliquei a psicologia e descobri que Paulo tinha um espírito feroz, exatamente por causa das suas fraquezas e limitações como homem. Um homem de 1,5 metros, calvo por natureza. Um homem calvo por natureza de 1,5 metros que tinha problemas nos seus olhos. Quando ele escreveu a sua carta à igreja de Colossos, ele disse aos colossenses: o amor que vocês sentem por mim é tão grande, capaz até de arrancarem as órbitas dos seus olhos e doarem eles a mim. Há quem diga que além de ser
Um homem com a cabeça gigante, de 1,5 metro de altura, problema nos olhos, há quem diga que ele tinha problema nas pernas, devido à queda que ele sofreu no caminho da cidade mais antiga do mundo, hoje estabelecida ainda, Damasco. Porque no meio do caminho de Damasco, ele se encontrou com uma glória divina, que nesta noite vai ser manifesta aqui em Cuiabá, se a igreja acreditar. O que leva o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, o que leva o doutor da lei Saulo, o que leva o fariseu Saulo a trazer sobre si a responsabilidade do término daquilo que era a princípio chamado de o caminho, uma seita que viria no futuro ser chamada de cristianismo. O que leva esse pequeno homem fariseu até o tutano dos seus ossos a ir nas autoridades políticas do seu tempo e autoridades eclesiásticas e receber deles uma carta com autorização para destruir, para desmotivar e matar em nome de Deus, se preciso fosse, para destruir esta trajetória desta seita que proliferava contundentemente. É incrível. Ele não precisava disso. Era um homem rico, eu já disse. Só os ricos estudavam na faculdade do Dr. Gamaliel. Como sendo um homem rico, era um homem que tinha condições de viajar pelo mundo inteiro, mas não. Ele se embrenhou por um caminho sem volta. Ele virou um fanático religioso e estava agora com cartas de autorização para matar aqueles que professavam a fé num tal Jesus de Nazaré. Aos pés do Paulo foram depositadas as roupas daquele que foi o primeiro mártir da igreja cristã, chamado Estevão. E a igreja deve se lembrar da história de Estevão. Devemos memorizar nesta noite o que aquele homem fez. Sendo diácono, não era presbítero, nem evangelista e nem pastor, era apenas um diácono da igreja que estava crescendo. E quando ele resolveu falar do amor de Cristo e chamar a atenção dos assassinos de Cristo, ele foi vilipendiado, humilhado e apedrejado até a morte. Mas o que mais deixou furiosos os homens é que enquanto apedrejavam Estevão, esperando ouvir um feedback de grito de dor, esperando ouvir uma espécie de rogo de praga ou maldição, porque quem está apanhando geralmente faz isso, as pessoas se aproximam e não ouvem gritos de praga, nem maldição e nem de dor. Pelo contrário, ele com a sua cabeça inchada e o seu corpo pululando sangue, eles são obrigados a ouvir a sua voz que está emotiva dizendo: eis que eu vejo os céus abertos. Quando alguém percebe que ele está dizendo que vê os céus abertos, ele grita mais alto: e vejo o Filho de Deus assentado à sua direita. Quando ele ouve isso, as pessoas continuam apedrejando, e ao invés de ele amaldiçoar, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi um tapa de luva de pinica na cara de Satanás. Satanás começou a aprender com Estevão que o homem que conhece Jesus, que a mulher que conhece Jesus, ele vai às últimas consequências por ele. Quem aqui está disposto a ir às últimas consequências por amor ao seu Deus? Então dê mais um grito de glória para acordar a cidade toda nessa noite. Arrancam os despojos de Estevão, as suas roupas, e lançam aos pés de um tal Saulo de Tarso. O primeiro encontro de Saulo com algo fantástico, com algo miraculoso, foi na morte e no assassinato de Estevão. Porque como ele era a autoridade máxima constituída, os homens que ali estavam arrancaram os despojos de Estevão e jogaram aos pés de Saulo. Isto mexe com o meu coração. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque Saulo poderia ter impedido aquele latrocínio. Paulo poderia ter impedido a morte daquele jovem que não havia matado ninguém, que não havia roubado ninguém, que não havia defraudado ninguém, que não havia adulterado com ninguém. Ele apenas estava expressando a sua filosofia, a sua crença em alguém que mudou o coração dele. Ele poderia ter impedido o assassinato de Estevão, mas como ele, ao invés de sentir pena e dor, sentiu prazer, Paulo se tornou uma besta fera humana. Um homem de 1,5 metro com uma ira do mundo, com um ódio desumano. Ele pegou todas as carências emotivas que ele tinha e jogou para cima da religião. Ele transformou a sua religião na bandeira que dava a ele direito de humilhar as pessoas porque ele se sentia inferior. Lembra que eu disse a princípio que eu estudei a psicologia na vida de Paulo? Eu entendi que por ser um homem pequeno e calvo, ele tinha algumas debilidades. Ele não tinha, por exemplo, aptidão de procurar um casamento entre as mulheres. Você vai ver ele contar a sua história e falar que terminou seus dias sozinhos. Quando ele se torna um grande líder, ele diz: oxalá que os meus discípulos fossem como eu,
que conseguissem ficar sem mulher, mas já que não conseguem, é melhor se casar do que se abrasar. Foi isso que ele ensina. Tudo isso devido à sua estatura, devido a complexos de inferioridade que ele tinha. Imagine ele sendo judeu, muito profundo na sua religião, onde o judeu ortodoxo faz questão de deixar o seu cabelo crescer, até porque é um princípio do nazireado. E em segundo, o judeu ortodoxo deixa crescer uma franja que dá a ele a legalidade de ser um filho de Davi. Um homem que tem sobre o seu cabelo a indumentária de ser um homem servo de Deus, ele não tem cabelos, é calvo por natureza. Isso vai fazendo com que o coração dele vai ficando apertado, e como ele tem raiva de tudo e de todos, ele usa a religião para vomitar tudo aquilo que está dentro dele. Todavia ele não contava com uma coisa: o judaísmo já tinha brigado com outras religiões, mas o judaísmo debochava das demais religiões, porque os deuses das outras religiões eram deuses palpáveis, podiam ser vistos e podiam ser tocados. O judaísmo lutava contra os seguidores de Baal, Astarote, Azera, Marduk e todos os deuses da Mesopotâmia antiga. Mas agora o judaísmo vai brigar com uma religião nova que nasce, com um Deus que também não pode ser visto, com um Deus que não pode ser tocado como Deus deles, mas que pode ser sentido quando alguém ergue a voz e clama a presença dele. Mas a fúria desse nanico é tão formidável que ninguém tem coragem de barrar a sua história, a sua trajetória. Ele começa a ameaçar todas as pessoas. Ele não andava com um bando de soldados, não, era ele e mais alguns apenas. Chegavam em aldeias, destruíam os cultos. A história diz que ele matou mulheres, que ele matou crianças em nome da sua religião cega, e ele afrontou Jesus de Nazaré. Agora eu quero transportar você da terra para o céu. Eu quero que você imagine lá em cima no céu Jesus olhando para baixo, se ajeitando no trono, dizendo: está errado. Não tem um macho para encarar aquele nanico ali. Ele tem 1,5 metro. Cadê Pedro, que arrancou uma espada e enfrentou os guardas pretorianos quando eu fui ser crucificado? Cadê João, que tem autoridade? Cadê os pais da igreja? A ira e a fúria de Paulo era conhecida de maneira tão grande que ninguém parava no caminho dele. Ele se tornou uma espécie de anticristo daquele tempo, e ninguém se levantava para fazer nada. E eu imagino que uma hora lá no céu Jesus perdeu a paciência. Ele olhou para baixo e disse: já que não tem um macho para encarar ele, vou ter que eu mesmo descer lá, porque eu deixei a minha palavra penhorada. Jesus disse em Mateus 16, lembra? Ele falou: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já que não tem um macho para encarar ele, Saulo está indo no caminho de Damasco com as cartas de autorização. De repente uma luz explode na presença dele. Quando aquela luz explode na presença dele, os homens são aterrorizados e lançados ao chão. Ele tenta abrir os olhos e não consegue mais. Cai sobre ele um peso e ele fica cego. O coração dele acelera e só ele ouve uma voz contundente que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti a partir de hoje recalcitrares contra o meu aguilhão. Você vai ver o quanto importa sofrer para me seguir. Tendo ficado cego, foi conduzido a uma cidade próxima. Por 3 dias cego, ele empenhou por um jejum. 3 dias de jejum e oração é o suficiente para mover o coração de Deus. E Deus, que havia punido ele com a cegueira, agora vem para perdoar os seus pecados. Mas Deus cria uma situação muito linda. O Senhor, ao invés de ir direto a ele, o Senhor começa a dar exatidão e autoridade à igreja que estava constituída. Podendo Deus se levantar e fazer o que ele queria naquele momento, Deus respeitou a autoridade da igreja constituída. E o Senhor foi até o profeta da igreja. E estava um certo homem chamado Ananias. E o Senhor disse: Ananias, levanta-te, desce a rua chamada direita. Tem alguém lá que você vai ungir para o santo ministério. Penso eu em Ananias, um bom crente, agora servo de uma igreja que já existe há alguns anos, se preparando, pegando a sua credencial de pastor, pegando a sua pastinha e o óleo da unção. Quando ele coloca a mão na maçaneta e vai sair, ele devia ter saído direto, mas ele resolveu falar com Deus antes, dizendo: Senhor, qual é o nome do homem, do servo que eu vou ungir? Lá do céu, Deus todo feliz disse: Saulo de Tarso.
Ananias, que estava com a mão na maçaneta, deve ter aberto, olhado para fora para ver se ninguém ouviu aquela heresia. Fechou a porta, tirou a credencial, botou a pastinha e o óleo. Falou: Senhor, calma aí, vamos conversar. Quem é que o Senhor quer que eu vou ungir? Saulo de Tarso. Aquele. Mas não é o assassino, é o assassino. Mas não é o homem que não vale nada, é o homem que não vale nada. Mas não é o homem que te odeia, é o homem que me odeia. Mas ele não vale nada. Imagina Deus se ajeitando no trono, dizendo: ô Bocó, quem manda nessa roça aí sou eu. Eu estou aqui te dando uma chance de você entrar para a história. Mas você está questionando os meus atos. Será que você esqueceu quem manda aqui? Você é empregado, eu sou patrão. Eu sou Deus, eu vejo que você não vê. Eu olho onde você não olha. Eu sinto como você não sente. Se eu estou mandando, é só para obedecer. Vai lá. Penso eu em Ananias dizendo: Senhor, mas o alto clero da igreja não vai aceitar. A convenção de Jerusalém não vai aprovar. Ele não vai passar no crivo. E Deus olhando do céu dizendo assim: rapaz, faz o que eu estou mandando. Porque se ele não presta para vocês, para mim, ele é um vaso escolhido. Eu abro um parênteses nessa noite para começar a resgatar vidas que estão sendo mortas aqui dentro. Eu abro um parênteses para falar com pessoas que estão aqui e estão me assistindo em casa, para falar sobre a sua chamada. Não há nada que o homem possa fazer para prejudicar a sua história, a não ser que você pare para dar ouvido a eles. Não me interessa onde é o seu passado, o que você fez ontem, não me interessa se você fez isso ou aquilo. Se Deus olhou para você e disse: é você, amigo, será você. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Se todo mundo diz que você não presta, se as pessoas da sua igreja dizem que você não vale nada, se as pessoas falam porque você só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, porque você é analfa de pai e beta de mãe, porque você caiu de paraquedas, porque você não tem você não tem um organograma na sua família de militância evangélica, se as pessoas dizem que você não pode ser porque o seu pai não é pastor, o seu avô não é pastor, o seu tataravô não é pastor, se você acreditar nisso, você vai terminar os seus dias do jeito que você está aí. Olhe para alguém do seu lado e você vai ver como tem algumas pessoas estranhas aqui. A pessoa não abre a boca nem para respirar. O olho está seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. O corpo está paralisado, parecendo uma estátua de museu. Isso aqui, com todo respeito, não é um velório, não é uma missa. Isso aqui é um culto de adoração a um Deus vivo. E quem está aqui tem chamada desse Deus vivo. Então, se você tem essa chamada, se você acredita no que eu estou dizendo, pare de ouvir esses outros. Podem ser profetas, podem ser líderes de ministérios. Se eles dizem que você não tem chamada, alguém lá em cima vai brigar por você. E quando Deus põe a mão dele, o homem tem que tirar a dele. Nesta noite eu quero te dar um conselho: não espere a unção que vem da horizontal. Ai, Jesus, é sério isso. Eu estou dizendo: não espere a bênção que vem dos homens, embora os homens possam te abençoar, mas eles não podem te consagrar. O máximo que eles podem fazer, se estiverem em espírito, é reconhecer a sua chamada, porque a consagração da verdade, ela não vem da horizontal, ela vem da vertical, ela vem do céu. Tudo que o homem dá, o homem tira. Tudo que o homem dá, o homem tira. Você acha que eu estou empolgado com a minha campanha política? É claro que eu estou feliz, mas não estou empolgado, porque eu sei que as pessoas que me deram os votos para ser deputado federal, e foram 212 mil votos, ontem me deram, mas amanhã podem não me dar mais, porque eu fui ungido como político aqui na esfera dos homens. Agora, como pastor, ninguém pode tirar, porque aí eu não fui ungido aqui, aí eu fui ungido de lá para cima, para baixo, entende? Eu estou político, mas sou pastor, e vou carregar essa unção profética lá para dentro. Já estamos fazendo uma bagunça naquele lugar lá, já tem gente endemoniado caindo para o chão. Jesus já está curando, e eu acho é pouco, porque esta nação ainda vai gritar com os peitos abertos na rua: Jesus Cristo é o Senhor do país, desse Brasil. Quem concorda comigo, levante a mão direita, chacoalhe a mão direita, peça licença ao irmão do seu lado, põe a mão no ombro dele ou dela, agarre e diga: ó, depois que virou deputado, o médico falou para não contrariar ele. Então agarra o ombro do irmão, agarrou, chacoalha até ele fica irritado, irrita ele. Isso, chacoalha e diga: Deus te trouxe aqui para isso.
Chacoalhe ele, chacoalhe ele. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua chamada. Se você tem uma chamada, agarra ela, segura ela, segura ela. Lá vai Ananias a contragosto, derramou óleo na cabeça de Saulo, o óleo desceu sobre os olhos e as escamas caíram. O Senhor dá um novo nome para ele, não é mais Saulo, agora é Paulo. A igreja de Jerusalém se reúne porque a notícia esparrama, um tal perseguidor se converteu. O camarada curado saiu no meio da rua e fez uma pregação que arrancou tatu da toca e sabiá do toco. É sério. O povo falou: nós nunca ouvimos ninguém pregar desse jeito. Também pudera. O homem tinha uma cabeça desse tamanho. Aprendeu aos pés do doutor Gamaliel. E agora está cheio do Espírito Santo. É covardia. Ele tinha o que nenhum da escola apostólica tinha. Nenhum dos 12 tinha cultura como tinha Paulo. Nenhum dos 12 estudaram na escola do doutor Gamaliel. Só Paulo. E agora quando Paulo vai pregar, ele prega com propriedade e com graça. O que acontece? Tumulto. As palavras dele são mais ferozes do que as palavras de Estevão. As palavras dele são mais imperiosas e fortes do que a palavra de Pedro. Isso provoca uma comoção. Enquanto a comoção está acontecendo, a igreja se reúne e diz assim para ele de uma maneira muito santa: irmão Saulo ou Paulo, é melhor o senhor se esconder por um tempo, porque quando ficarem sabendo que o senhor agora está do nosso time, vão lhe perseguir, até a poeira baixar só. E Paulo, novo convertido, e todo novo convertido, ele tem uma característica: ele é obediente à sua liderança. E ele diz: o que é que eu tenho que fazer? E a igreja diz para ele: volta para casa, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente te busca. Não perguntaram para ele como é que ele ia comer. Pastor, mas o senhor disse que ele era rico. Ele era rico enquanto era judeu fariseu. Agora ele volta para casa convertido a uma seita. Automaticamente ele foi exonerado dos cargos da família. Não perguntaram como é que ele ia, ou onde ele ia morar, porque ninguém quer uma lepra dentro da sua casa. Não perguntaram do que é que ele ia viver, porque agora ninguém vai dar trabalho a ele, porque ele só tinha trabalhos de erudição, era poliglota, era mestre. Mas quem é que quer um mestre louco que se converte a uma fé esquisita? Quando ele volta para Tarsis, primeiro, segundo, terceiro dia, a fome aperta. O homem que chegou a um nível maior dentro do ensinamento teológico, ele é obrigado a descer aqui no mais vil de todos os trabalhos. Ele pega uma agulha de tricotar, coisa de mulher, e ele então começa a tecer tendas para não passar fome. Quanto tempo leva para uma poeira baixar, para um escândalo acabar, para que as pessoas se esqueçam de alguma coisa que aconteceu? Pergunte a alguém do seu lado: quanto tempo você acha que leva? 1 ano? 6 meses? O irmão ali disse 9 anos. Quanto tempo leva? Se fosse aqui no Brasil era rápido, né? O brasileiro tem memória curta. Então imagine você quanto tempo você aguentaria esperar até que a porta se abrisse de novo. Paulo voltou para Tarsis acreditando que a igreja de Jerusalém viria recuperado depois. Respira fundo e diga para o seu irmão: não se escandalize. Passou 1 ano e ninguém se lembrou dele. 2, e ninguém se lembrou dele. 3, 4, 5, e ninguém se lembrou dele. 6, 7, 8, 9, e ninguém se lembrou dele. 10, 11, 12, 13, 14. 14 anos abandonado, jogado às traças. 14 anos esquecido pela religião agora a qual ele se converte.
14 anos sendo humilhado, sem a família, 14 anos passando necessidade. Onde é que você acha que ele tirou aquele sermão quando perguntaram: você não tem medo de morrer? Não tem medo de passar fome indo para a obra missionária? E ele diz: eu sei padecer necessidades, como sei viver em abundância. Nada me separa do amor de Cristo. "14 anos abandonado." Agora abra um parênteses, olha para o sermão e diga: se segure, porque o pastor vai pregar agora como um revolucionário. Aguenta. Meu pensamento: o que é que levou a igreja de Jerusalém a desperdiçar um talento como o de Paulo? Eu sou pastor de ministério novo, Charles. Nós temos 2 anos. E o que eu mais busco é alguém que tenha competência, que tenha chamada, que tenha talento, que tenha graça para pregar. A igreja de Jerusalém é nova. Ela poderia usar Paulo agora como uma espécie de garoto propaganda. Era isso que eu faria. Não é isso que acontece com a igreja quando um artista se converte? A pessoa não está nem liberta, ainda a gente já põe no púlpito. Porque a gente diz: todos os que olham para o artista vão querer vir para a igreja também. Pois a igreja de Jerusalém faz o caminho contrário. Eles pegam Paulo e sepultam a chamada dele. Por quê? Só há uma explicação. Pedro e os anciãos daquela época, quando viram um homem eloquente, com uma sabedoria incrível, com uma graça divina, e ouviram a história de Ananias ainda, dizendo: olha, foi Deus que chamou o homem. A igreja que está crescendo, naquela época não era mais um ovinho, já era uma instituição. E toda instituição, quando começa a crescer, ela tende a se corromper, porque começa a ter disputa de poderes e valores. Começaram a enxergar nele um concorrente. Olharam para ele e disseram: se esse homem vier para o nosso meio, ele vai tomar o ministério da gente. Ele vai tomar a igreja da gente. Então a melhor coisa que tem é a gente afastar ele. Desde aquela época, já existia preconceito com quem chega com uma visão diferente, com uma chamada poderosa. Esta palavra de Deus para você agora é para te confortar. Você não é o único que sofre injustiça. Você não é o único que as pessoas querem destruir. Você me conhece, eu prego desde criança. São centenas de DVDs. Alguém já assistiu um DVD meu aqui? Que dia que você me viu pregar alguma coisa que não tenha tocado a sua alma? Desde criança, eu só faço isso. Eu não sei fazer mais nada a não ser pegar um microfone e pregar. Fui chamado para isso. E por que é que eu sofro até hoje tantas perseguições? Simples, porque eu penso. A maioria das grandes igrejas não querem que você pense. A maioria das grandes igrejas querem que você seja apenas conduzido. Porque sendo conduzido você pode se transformar em tudo, até em curral eleitoral. Nós não podemos ser pessoas que andamos apenas dizendo amém para tudo, como Maria vai com as outras. Não, devemos conhecer a verdade, porque quem conhece a verdade é liberto por ela. O que dizer de João Hus, João Savonarola, John Knox, Martinho Lutero e tantos outros mais? Todas as vezes que eles se levantaram com uma mensagem poderosa, tentando ir contra um conceito de valores desmerecidos, foram chamados de heréticos, foram chamados de homens de Satanás. Queimaram alguns, arrancaram a cabeça de outros. Mas quando você luta por uma verdade, essa verdade cresce dentro de você. Você não suporta ver o povo ser conduzido às mazelas e às misérias. O que está faltando na nação brasileira não são pregadores, porque graças a Deus não tem um celeiro cristão como esse no mundo. O que falta na nossa nação não são cantores, porque cantores, graças a Deus, temos bastante. O que está faltando no meio e no métier evangélico são pensadores, são revolucionários, são homens e mulheres capazes de mudar o curso de uma igreja que está sem norte e sem sul. O meu sonho nesta noite é que aqui em Cuiabá Deus levante esta igreja para virar essa cidade de cabeça para baixo, para mostrar a Satanás que ele não pode manipular. Ele pode até tentar, mas quando existe uma igreja que ora, que clama, que fala em línguas estranhas e que diz que Jesus Cristo é o Senhor, o diabo se levanta, mas é obrigado a cair no chão. Se essa igreja concorda comigo, dê mais um grito de glória a Deus.
Meu conselho para você que está aí sem dar um glória a Deus, e não é porque não quer, é porque já não acredita mais. Meu conselho para você que já pregou, profetizou, mas de repente por causa de algum coração que nunca te entendeu, arrancaram os seus sonhos, é esse: homens não podem tomar o que é seu. Homens podem colocar uma vírgula, mas estão proibidos de colocar um ponto final, meu companheiro. Se você aguentar o tranco das mazelas da solidão, se você aguentar o frio da cisterna, José, se você aguentar por um momento o cheiro dos leões na cova, Daniel, se você aguentar ficar na caverna de Adulão, Davi, com seu inimigo e poupá-lo, vai chegar o dia em que Deus vai te colocar em uma catapulta, e Ele vai te jogar no alto, e Ele vai te colocar numa distância tão alta que os homens não vão conseguir te tocar mais. Eu profetizo que nesta noite eu não prego para uma igreja, eu prego para líderes de um avivamento. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que vão abalar o estado do Mato Grosso. Quem crê nisso, pega esta palavra e tira o pé do chão para adorar. O único capaz de roubar o seu sonho é você mesmo. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Enquanto você achar que não pode, você não vai poder. Enquanto você sentir pena de si mesmo, você será um coitadinho miserável. Mas se nesta noite esta palavra te pegar e você sair daqui dizendo assim: eu vou chegar lá, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem sistema político no mundo, e não tem anjos no céu que possam com você, porque a Bíblia diz que você e Deus junto são a maioria, e podem saltar muralhas. Quem vai saltar muralhas essa noite? Quem vai saltar muralhas essa noite? Eu entendo o medo de Pedro e do conselho de Jerusalém, eu entendo. Não é que 14 anos depois a igreja já está grande, opulenta, o ministério cresceu, as arrecadações são muitas. Pedro lançou um sistema de administração que quebrou a metade de Jerusalém. Ele fez todo mundo vender o que tinha e colocar aos pés da igreja. Alguns morriam de fome, mas o alto clero da igreja estava financeiramente abastado. Quando a igreja está abastada desse jeito, ninguém mais pensa em obra missionária. Eles só fizeram aquilo que Jesus mandou pela metade ainda. Cuidaram de Jerusalém, cuidaram das províncias e se limitaram ao reino dos judeus. Se esqueceram de nós, os gentios. Se esqueceram dos europeus. E se os europeus não são evangelizados, nós do ocidente não seríamos também. As Américas não teriam conhecido Cristo. Quando isso acontece, a igreja levanta um homem chamado Barnabé. Qual é o nome dele? Acotovele o seu irmão, diga: você conhece Barnabé? Pergunte para mim: o senhor conhece, pastor? É claro que não. Eu só sei do nome dele. Eu não sei, não tem uma pregação dele na Bíblia. Eu não sei o que ele fazia. Possivelmente era alguém que tinha um dízimo muito alto lá, um empresário. E aí, para alegrar o coração dele, deram para ele uma igreja para pastorear, uma igreja lá em Antioquia. E a igreja de Antioquia que deram para ele era uma igreja desmerecida pelo alto clero dos apóstolos, porque era uma igreja que só tinha gente pobre e gente com a cor da pele escura. Ninguém queria pastorear na Antioquia. Então mandaram Barnabé. Ainda bem que Barnabé era um homem santo. Pergunte por quê. Ao invés de ir de qualquer jeito só para mostrar que tinha agora a chamada, ele temeu a Deus e buscando em oração disse: Senhor, eu não sei pregar, eu preciso de ajuda. Aí vem o Espírito Santo no ouvido dele e diz assim: Barnabé, vai em Tarsis. Tem um menino lá fazendo tendas. O nome dele, Paulo de Tarso. Vai lá. Barnabé entra pela cidade. Eu imagino ele perguntando: alguém aqui sabe onde tem um tal de Paulo? Ninguém conhece Paulo lá. Depois de perguntar bastante, ele deve ter caído da ficha. E um tal de Saulo aí? Ah, nós conhecemos um Saulo que enlouqueceu. O homem era rico, poliglota, agora está ali num canto fazendo tendas. É um homem de coração fechado, semblante sisudo. É um homem amargo. Lá vai Barnabé. Tu entra na tenda de Paulo, está Paulo sentado com as pernas cruzadas, costurando uma tenda.
E ele entra sem delongas e diz assim: irmão Paulo, sou Barnabé da igreja de Jerusalém. Fui chamado para a obra missionária, estou indo para a cidade de Antioquia pregar. Não consigo ir sozinho porque não tenho a chamada e nem eloquência, mas o Senhor tem. Tem coragem de vir comigo? Tem coragem de abraçar a obra missionária comigo? Respire fundo. Pergunte ao seu irmão: o que você responderia? Lembrando que você passou fome por causa da igreja. Você perdeu a família por causa da igreja. Você perdeu a sua profissão por causa da igreja. A igreja mentiu para você. E agora vem a igreja pedir sua ajuda. 14 anos depois, o que é que você responderia? Seja sincero. A maioria de nós ia pegar uma pedra e ia jogar em Barnabé. Ia mandar ele caçar o serviço. Mas quem chamou aquele baixinho cabeçudo foi o Senhor. E quando a chamada vem de cima, ela não acaba, Charles. Quando a chamada vem do céu, Bauer, ela queima no peito da gente. E não importa o tempo, a gente sabe que qualquer dia ela vai explodir. A história diz que Saulo ou Paulo não respondeu nada. Ele só levantou, começou a desmontar a tenda. Baixinho, sisudo, foi lá, pegou o seu dromedário, o seu camelo, colocou o que tinha em cima do camelo, sentou no dorso do camelo e gritou: vamos embora, Barnabé. Eu estou atrasado, tem 14 anos. A minha chamada está travada aqui dentro, tem 14 anos. Faz 14 anos que eu estou no óleo. Eu estou soltando fogo pelas ventas. Eu quero agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão e chutar ele para o inferno. É hora de cumprir a chamada. Ei, aguenta. Eu acho que por esses dias Jesus vai mandar um Barnabé visitar você aí. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita que a sua história ainda não acabou? A igreja pode até ter dito, o clero pode ter dito, as pessoas podem ter dito, com todo respeito à medicina, aos seguidores de Hipócrates, até eles podem ter dito que terminou sua vida. Mas quem escreve o último capítulo da vida do crente é aquele que tem a vida na palma da sua mão. O meu Deus pode te fazer renascer das cinzas. Ele pode te dar um nome mais poderoso do que o antes. Eu profetizo que a glória da segunda chamada será maior do que a glória da primeira. E se tem alguém que concorda comigo, dá mais um grito para acordar essa cidade. (14 anos cheio do Espírito Santo, orando. 14 anos com dons enterrados. Quando ele sai para pregar em Antioquia, é uma avalanche. Em menos de um mês a igreja explode em crescimento. Porque além de sabedoria e intelecto, esse tal Paulo de Tarso tem unção, tem graça e glória. Os sinais acompanham ele. Paralítico anda, cego vê, surdo ouve. Onde ele passa, a igreja explode. Saindo de Antioquia, ele vai para Colossos, de Colossos para Tessalônica, de Tessalônica vem a Grécia, passa por Éfeso a primeira vez, é expulso de lá, depois ele volta para a cidade. A notícia é que ele está plantando igreja em tudo quanto é lugar daquele mundo antigo. A história narra que ele evangelizou sozinho todo o continente asiático, sem ter um avião, sem ter um carro possante, do lombo de um cavalo ou nos barcos, dos quais por 3 vezes ele naufragou. É um herói. Pedro enxergou isso nele. Pedro sabia do potencial dele. E ele também é inteligente. Pergunte por quê. Sabendo que ele foi expulso da igreja, ou pelo alto clero, ele não se mete com os judeus, porque lá já tinha congregações. Ele vai abrir trabalho entre os gentios. Ele vai arrancar toco onde ninguém nunca foi.
para mostrar que quem tinha chamado ele ia com ele ou no vale ou na montanha. Uma espécie de Abraão se despedindo de Ló, lembra? Abraão e Ló. Depois da briga dos pastores, Abraão disse: escolhe para onde você quer ir, Ló. Só tinha dois caminhos: ou Sodoma e Gomorra, que estava numa planície, ou as montanhas. E Ló não é bobo, diz: eu quero as planícies. E Abraão disse: então siga, porque eu vou para a montanha. Abraão não tem medo, porque ele sabe quem chamou ele. Deus estará com ele no alto da montanha, ou onde ele for. Aguenta essa história: Deus será contigo onde você estiver. É assim. E agora que ele planta essas igrejas, a notícia esparrama, e depois de anos, os crentes que se converteram entre os gentios, o sonho deles é ir a Jerusalém conhecer a sede. É natural que isso aconteça. Quantas vezes vocês aqui não foram a São Paulo nos shows do Voz da Verdade? Por quê? Essa igreja é baseada neles. Quantas vezes os católicos não vão até Aparecida aqui no Brasil, ou o sonho deles é irem até o Vaticano? Isso acontece. Quantos muçulmanos não sonham em ir a Meca? Toda a sede da grande religião recebe a visitação. E não é diferente lá. Os gentios começam a fazer caravanas e ir para a igreja sede em Jerusalém. Aí começam os problemas. Pergunte por quê. Chegam os crentes dos gentios. Os crentes entram pela igreja de Jerusalém falando em línguas e chorando. E os crentes que estão lá dentro começam a olhar e dizer: mas quem que é esse povo? A roupa não é igual a nossa. O cabelo é diferente. As mulheres são mais pintadas. Os homens são esquisitos. Ei, o que é isso aí? Quando perguntam para eles: vocês são crentes de onde? Eles dizem: nós nos convertemos com a pregação do apóstolo Paulo. Pregação de quem? Qual é o nome do apóstolo? Aqueles crentes que tinham uma língua maior que a da minha gravata correram lá para o alto clero e disseram assim: gente, tem um tal de apóstolo Paulo pregando aí, fazendo um fuzuê. A notícia vai indo, a boca indo, até que chega no ouvido do pastor presidente da igreja de Jerusalém, que é Pedro. Problema: Pedro, sentado no concílio da convenção, diz: como é que é? O povo está se convertendo com a pregação de quem? Apóstolo quê? Paulo. Irado, carcomido pela religião que já está envelhecendo, Pedro diz: quem consagrou ele a apóstolo? Chega um tempo em que os homens se preocupam com títulos. Querem saber se você é de A, B ou C. Querem saber se você é isso ou se é aquilo. Imagine você, e não conte para ninguém. Quando eu comecei a pregar, Jesus me abriu as portas do maior evento do Brasil. Me apresentaram como pastor, mas eu não era pastor. Pastor, o senhor mentiu? Não, eu omiti. É diferente. Ninguém me perguntou se eu era pastor, ué. Me apresentaram, está aqui o pastor Marco Feliciano. Quem me apresentou tinha divisas altas, ninguém questionou. E eu preguei. E virou pastor Marco Feliciano. E aquela glória, Jesus cura, paralítico anda. Fui parar fora do país. Voltei o segundo ano, não conta para ninguém. Eu era diácono. Na hierarquia me botaram como pastor. Vou fazer o quê? Até que um belo dia alguém falou assim: o senhor pertence a que convenção? Eu disse: o que é? Cadê a sua credencial? Eu disse: o que é isso? Alguém disse: você não é pastor? Eu disse: eu sou diácono. Então você mentiu? Eu disse: não, ninguém nunca me perguntou para mim se eu era pastor. Vocês que falaram que eu era pastor. E eu recebi a profecia. Ué. Cada vez fala: está aqui o pastor, diz: eu recebo em nome de Jesus. Por causa da falta do título, me proibiram de pregar no Brasil inteiro. Quando me colocaram diante dos doutores da lei, eu fui falar: mas por onde eu passo, o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda e Jesus salva. Aí eles disseram assim: não importam os sinais, porque para a igreja envelhecida, eles não querem saber se Jesus te usa. Eles querem saber se eles falarem assim para você: senta, e você senta. Levanta, e você levanta. Vira, e você vira. Querem saber se você pode ser manipulado. Querem saber se você pode ser um fantoche. E todas as vezes que você questiona, te chamam de rebelde. Se você não questiona, você morre por dentro, porque você começa a ficar preso, sufocado, porque a religião nem sempre dá as respostas que queremos. É por isso que de vez em quando Jesus tem que levantar uns malucos
Tem que levantar alguém que vira Marte, alguém que vai sofrer calúnia, pancada, mas que vai virar profeta. E escute, podem matar o profeta, mas não podem matar as profecias que saíram da boca dele. Quem aqui se candidata ao cargo de profeta para o Mato Grosso? Então recebe esta unção agora. Eu estou vendo pessoas chorando, pastor Dalton. Tem pessoas que vieram hoje aqui para receber a cura da sua chamada. Você já havia perdido a sua chamada, a sua história. Jesus está dizendo hoje: você não pode perder aquilo que eu te dei. Reage, ressuscita, sai da cova. Vai se arrastando, mas não dê brecha ao diabo. Não dê ousadia aos seus inimigos de ficarem rindo em cima de você. Você pode ter perdido tudo, mas faz igual um companheiro nosso da Bíblia, que até a família foi embora. Está todo mundo rindo de você, dizendo que você está morto. Agarra um caco de telha, bobo, e mostra para eles: Deus não toma tudo, não. Deus deixou um caco de telha na minha mão, ó. O caco de telha vai na ferida e me coça, porque eu não tenho mais unhas. Ele dorme do meu lado como se fosse um ursinho e não reclama de mim. E hoje eu levanto ele como se fosse um troféu da vida e digo: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para me socorrer. Reage! Reage! Não desista da sua chamada. Não negocie a sua unção. Não se entregue. A igreja ficou furiosa. Mandaram buscar Barnabé, porque não tinham poder sobre Paulo, mas sobre Barnabé tinha. Então Barnabé vem e traz a tiracolo Paulo. Depois de passar por uns crivos, ele apresenta Paulo para o alto clero. E Barnabé tira o corpo fora. Eu nunca chamei ele de apóstolo. Consagrei ninguém, não. É o povo que chama ele de apóstolo. Vou fazer o quê? Aí lá vai Pedro e Paulo. Beto, uma música de tensão. Duelo de titãs. Pela primeira vez, ou pela segunda vez, só que agora com um crivo ministerial, está Pedro e Paulo. Um gigante da fé cristã e o gigante sobrevivente dos gentios. Dois homens cheios do Espírito Santo. Dois homens responsáveis pelo crescimento das igrejas, mas que não comungam da mesma visão, mas são ungidos. Pedro, como está na sua terra, olha para Paulo e pergunta: quem te consagrou apóstolo? Pedro não pergunta mais nada. Pedro poderia perguntar para ele: como é que você ganhou o dom de ressuscitar mortos? Por que os cegos veem onde você passa e o surdo também? Pedro foi na lata: quem te deu o credencial desse ministério? Paulo inclina a cabeça. Isso virou pregação na igreja de Corinto depois. Conta até 10, porque Pedro é sanguíneo colérico e Paulo é sanguíneo depressivo. Duas personalidades que se juntavam a explodir tudo. Então alguém tem que recuar. O depressivo recua, que é Paulo. E Paulo diz para ele: eu conheço um homem. A resposta à pergunta: quem te fez apóstolo? E Paulo vem e diz: eu conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Há 14 anos atrás, lembra Pedro dessa data? Quando vocês me mandaram embora daqui, 14 anos. Há 14 anos atrás, foi arrebatado até o terceiro céu. E viu coisas inefáveis, que não é lícito contar nem para você, que é o presidente desse ministério. É sério demais. Paulo está dizendo assim: Pedro, cabia vocês como igreja me evangelizar. Cabia vocês me admoestarem, me ensinarem os dogmas da igreja. Mas vocês não tiveram coragem. Me expulsaram daqui. E eu não morri, porque Deus me sustentou.
Eu imagino Paulo dizendo, um dia dormindo, desanimado e chorando, pensando que tinha sido esquecido. Quem me visitou foi o próprio Cristo. E ele disse, se não te coloco na escola teológica, na igreja cristã de Jerusalém, eu te levo para a escola teológica do céu. Se Pedro não te ensina os dogmas da igreja, eu te ensino. É por isso que toda vez que Paulo vai pregar, ele diz, tudo aquilo que eu vos ensinei, eu aprendi direto com o Senhor. Isso aqui é para te motivar a acreditar que a sua chamada não morreu. Aquele profeta, Banguelo, lá daquele culto de vigília, que abriu a boca e disse para você, vou eu te usar, não era mentira não. A palavra pregada naquele dia no culto que te fez queimar o coração não era uma emoção barata, não. São os métodos que Deus usa para falar. Aquele sonho profético que você teve não era um sonho de barriga cheia. Eu estou pregando para homens e mulheres que têm chamada. Agora acredite na sua chamada. Não, vou falar de novo, acredite na sua chamada. Acredite que Deus está contigo e ponto final. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É perdermos a sensibilidade daquilo que é divino e passarmos a esperar as respostas virem da terra. Quando eu saí a política, e eu uso isso porque é o fato mais recente, eu recebi convites, isso em outras épocas, e preguei contra a política, e de repente vem Jesus de novo, me dá uma chance, aí eu fui orar, como orei das outras vezes. Só que das outras vezes o Senhor nunca falou comigo. Da última vez Deus falou. Eu tive um sonho. Eu estava com uma pasta escrito Cruzadas, e eu bati em uma porta escrito governador. Eu contei isso para o pastor Dalton na época. O pastor Dalton lembra disso, e o pastor Alcemário também lembra. Quando eu batia na porta, lá de dentro alguém perguntava quem é, eu dizia, é o pastor Marco Feliciano, e a porta não abria. Eu batia de novo, e alguém dizia, quem é? Eu disse, é o pastor Marco Feliciano do programa de televisão, e a porta não abria. Porque eu tinha um projeto de cruzada para os estados. Quando eu estava desanimando, indo embora, a pasta mudou, as letras apareceram. Deputado federal evangélico mais votado da história. Aí eu virei e bati na porta, alguém disse, quem? Eu disse, é o deputado federal evangélico mais votado do estado de São Paulo. A porta não abriu, ela foi arrancada. E eu acordei. Você crê que Deus fala? Aí começamos o problema, porque eu fui buscar apoio, ninguém me apoiou. Todas as igrejas que eu ajudei, em momentos de dificuldade com as minhas pregações do estado de São Paulo, bateram a porta na minha cara. Porque cada uma delas tinha o seu candidato oficial. E como tinha o seu candidato oficial, na época da campanha, eu deixei de ser um santo pregador para ser um profano político na mente deles. Com raríssimas exceções, eu estou falando dos grandes ministérios, potentados. Igrejas pequenas, graças a Deus, abriram a porta. Mas o único que me apoiou contundentemente, não pedindo voto, mas me deixando pregar, foi o reverendo Dr. Samuel Ferreira, líder de Madureira em São Paulo. Com exceção dele, nenhuma outra igreja abriu as portas. Aí eu falei para aqueles dois ali, eu falei, estou frito. Porque o meu reduto é a igreja, ninguém quer me apoiar. De repente lanço em São Paulo, o filho do presidente das nossas convenções diz, pronto, na minha igreja já não vou ter mais voto, porque é o filho do presidente. Aí o Senhor falou comigo, faz aquilo que eu te chamei e deixa que eu cuido do resto. Eu falei, Senhor, mas eu só sei pregar. O Senhor disse, vai e prega. Senhor, mas eu não tenho condições. Nenhum crente me ajudou. Aí vem Jesus e manda um ímpio, me deu um caminhão de som. 50 cruzadas em São Paulo. Nenhuma delas eu falei de política. 6.000 almas se converteram. E de repente vem Jesus, agora de presente, você me deu 6.000 almas, eu te dou uma votação expressiva em São Paulo. Sabe o que eu estou te dizendo? É que se você não acreditar nos seus sonhos, eles vão esmorecer. Deus não pode te obrigar a nada. Estamos na graça, na época da graça vivemos no livre-arbítrio. É você quem vai. Deus desenha e diz assim, o plano é esse, aceitar é com você. Eu posso te dar isso, mas você vai ter que lutar por isso. Se você não acreditar, é melhor desistir mesmo. Mas se você acreditar, se prepare. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender.
vão estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em você. E quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Respire fundo e diga para o seu irmão: ufa. Não, vamos ensaiar um teatro. Diga: ufa. Eu pensei que só eu sofria. Depois deste embate, contra fatos não há argumento. Pedro teve que se curvar ao ministério de Paulo, porque tinham sinais, mas mesmo assim não havia uma amizade muito boa entre eles. Um dia Pedro, num outro concílio, numa outra convenção, teve a orelha puxada por Paulo. Paulo olhou para ele e disse assim: Cefas, por que quando você está perto dos gentios você age de um jeito, e quando você está aqui entre os judeus você age de outro? Pedro estava sendo político, chutava com os dois pés. Ele ia lá nas igrejas de Paulo, onde o povo comia carne de porco, onde o povo tinha cultura deles, e não reclamava. Mas quando chegava aqui entre os judeus, ele dizia: quem come porco vai para o inferno. E Paulo não aguentou aquilo. Paulo disse: ô hipócrita, quando você vai lá na minha igreja, você recebe as ofertinhas de quem come carne de porco, Pedro. Foi a igreja de Éfeso que eu plantei que socorreu Jerusalém quando ela estava morrendo, Pedro. Politicagem sempre existiu. O tempo passa. Paulo se torna um eremita. Prega contundentemente e cria uma história. Não haveria o cristianismo que temos hoje se não fosse por ele. Ele desmistificou o judaísmo do cristianismo. Porque a igreja de Pedro era uma igreja cristã judaica, ou um judaísmo cristão. Foi Paulo que começou a arrancar as raízes do judaísmo da igreja. E ele plantou um ministério puro. Então o que temos hoje é exemplo da pregação de Paulo. Ele foi perfeito, pastor? É claro que não. Tem coisa que ele escreveu aqui que nos ensinou que quando eu chegar no céu, eu vou olhar, se não tiver nenhum anjo do meu lado, eu vou dar um coque na cabeça dele. Eu vou falar: ô Paulo, por que você não pensou na gente? Por que você não explicou quando você escreveu, por exemplo, para a igreja de Corinto, para as mulheres não cortar o cabelo? Por que você não falou: isso aqui é só para as mulheres gregas? Porque se ele tivesse feito aquilo, a Assembleia de Deus aqui no Mato Grosso não sofreria. As mulheres que têm 30 anos ficam, infelizmente, já chegam a ficar com cara de 50. Não teriam que passar por esses constrangimentos. Tudo porque ele não ensinou lá a igreja de Corinto, dizendo: esta doutrina do cabelo é só para a Grécia. Pergunte por quê. Só responde se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Eu quero mudar aqui para o estado do Mato Grosso desse jeito. Aliás, eu já sou matogrossense também, né? Então escute. Quando Paulo prega para os gregos, ele faz missão transcultural. Então ele adapta a sua igreja ao sistema daquele povo. Paulo descobriu que entre os gregos havia um fetiche, uma tara. A tara dos gregos era por nuca feminina. Assim como os americanos é por seios, o brasileiro é por bumbum, os gregos eram apaixonados pela nuca feminina. Pegue todas as imagens de pseudas deusas gregas que você encontrar. Alguém já viu uma imagem de uma mulher sem os braços? Artemis é uma das deusas mais conhecidas da Grécia. Todas as deusas gregas estão com um coque feito na cabeça. A sua nuca está exposta, porque era a parte mais sensual. E Paulo, quando prega o seu cristianismo ali, ele ensina as mulheres a não despertarem a sensualidade dos homens gregos. Ele diz o quê? É melhor que as mulheres não cortem o cabelo, porque se cortar vai mostrar a nuca. Mas aí ele dá uma ressalva: se precisar cortar, então rape tudo de uma vez. Então não é poderio, não é poder, era uma estratégia. Então, se tiver que cortar rápido, porque a mulher com a cabeça rapada não esboçava nenhum tipo de sensualidade. Então, por causa de algumas coisas como essa, por exemplo, tem mulher aqui que chegar no céu e ver Paulo, vai correr atrás dele com um pedaço de pau. Paulo diz: mulher na igreja tem que ficar calada. Opa, está escrito na Bíblia. Você já leu isso?
Mas ele estava ensinando um povo de um sistema antigo. E naquele mundo antigo a mulher não tinha valor nenhum diante da sociedade, a não ser subserviente ao marido. Ele deveria ter explicado isso. Então existem coisas que ele escreveu que só ele deu conta. Vai ele falar para a gente: era melhor que ninguém fosse casado como eu. Aí tem um monte de problema dentro de igrejas de vertentes cristãs, como por exemplo o catolicismo, que segue a vertente de Paulo. E a maioria dos padres acabam com problema de pedofilia ou de escândalos. Então existem coisas que ele ensinou que funcionou em um tempo, e em outro tempo já não pode funcionar mais. Ele não era perfeito. Ei, ele não era Deus. Era só um homem. Não ouvi, era um. Acotovela os sermões, diga: você vai conhecer o homem agora. Beto, uma música bem triste. Um dia, esse homem que pregou tanto, enfrentou o clero, enfrentou o diabo, enfrentou o inferno, se deparou com o pior inimigo dele: ele mesmo. Ele se deparou com o inimigo dele e ele começou a perceber que teve coisas que ele ensinou à igreja que ele não dava conta de cumprir. Isso é sério, hein? Isso é sério. Ele criou doutrinas que estabeleceu elas, mas ele não dava conta de executá-las. Foi por isso que ele escreveu assim, pastor Dalton: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, faço todo dia. Sabe o que ele está dizendo? Eu ensino coisas boas, mas eu não consigo viver. Como eu não consigo viver, ele começa a se autoflagelar, dizer: miserável homem que sou. A palavra miserável vem de miseris. Miseris significa sujo, podre, porco, doente, vazio, estranho. Eu não tenho tempo para falar as outras palavras que são mais impropérios. Ele, o homem que fundamentou a nossa fé, que nos ensinou o caminho, que foi arrebatado ao céu, que viu Jesus, que curou todo mundo, no fim da vida ele olha para o céu e diz assim: eu sou um hipócrita, porque tudo que eu ensinei eu não dou conta de fazer. Deus chama ele para uma conversa. Ei, conversa comigo. Qual o seu problema? Meu problema é que eu tenho um espinho. Como é que é? Senhor, eu tenho um espinho na carne. Onde é o espinho? No espírito? Na alma? Na mente? Onde é o espinho? Respira fundo. Pergunte para o seu irmão: em que parte da carne? Será que o espinho de Paulo era nos olhos, pastor Rafael? Será que ele cobiçava o que não devia? Será que o espinho dele era nos ouvidos? Os ouvidos também estão na carne. Será que ele ouvia o que não devia? Será que o espinho dele era nos pés? Será que ele ia onde não podia? Será que era nas mãos? Será que ele pegava o que não devia? Será que era no coração? Será que ele sentia o que não podia sentir? Eu vou parar por aqui para não escandalizar vocês. Onde era o espinho dele? Ele só diz que é um espinho na carne. E Deus diz: e o que acontece com esse espinho? Ele diz: Senhor, eu tenho vergonha de falar, então eu vou criar uma parábola. É um mensageiro de Satanás, que vem e me bate no rosto e me joga no chão. Quer interpretar tudo? No original não está escrito Satanás ou Satan, está escrito Diablos, porque Satanás e diabo são nomenclaturas de um mesmo ser. Só que se tem dois nomes é porque tem duas vertentes. Satanás é adversário, mas diabo é acusador. Ao traduzir o Satanás, então Paulo está dizendo: eu tenho um adversário que manda mensageiros. Mas quando você pega no original da palavra, ele está dizendo: eu tenho um acusador. É mais profundo. Ele tem um espinho, aonde? Aí vem o mensageiro do acusador. Está entendendo?
tenho que desenhar? Ele está dizendo que ele tem uma fraqueza humana, um desvio no caráter. Ele não é anjo, é homem igual eu e você. E ele está dizendo, tem um mensageiro do diabo que me bate no rosto. Bater no rosto é o ato mais humilhante que um homem pode ter. Foi por isso que Jesus disse, se baterem no rosto, não mata não, dá o outro lado para bater. Esse acusador o envergonha, porque o ato é miserável. E o pior vem agora, além de bater, joga ele no... Não é ele que se joga, ele é jogado. Então ele está dizendo, eu estou caído. Pesada a mensagem? Será que eu estou te escandalizando? Será que eu estou tirando de você o respeito que tinha por Paulo? Não, se isso está escrito na Bíblia, é para nós entendermos que Deus não usa super-homens, que Deus não usa Mulher Maravilha. Isso é para você entender que se Deus pegou um cidadão como ele, que era assassino, se converteu e mesmo assim continuou tendo algumas crises existenciais e problemas, e mesmo assim Deus deu a ele uma chance, o Senhor está dizendo, respira. Eu posso fazer com você o que eu fiz com ele. A sua fraqueza não invalida o poder dele na sua vida. Vem a parte mais linda. Quando ele vomita e diz, o mensageiro bate no meu rosto e me joga no chão, me deixa caído. A alma dele entra em profunda agonia. A vontade dele é morrer. A vontade dele é que aquele peso chamado culpa saia dele. Mas ele criou um sistema filosófico sobre a culpa. Ele, Paulo, ele diz, quando você tiver visto alguém com pecado, procure alguém para confessar. Ele tinha arrumado o caminho para aliviar a pessoa da culpa. Procura alguém e confessa. Se o irmão não quiser confessar, chama diante de uma audiência. Se então ele não quiser confessar, então entregue ele ao diabo. Ele havia ensinado a maneira de aliviar a culpa. Mas se ele cumprisse o que ele ensinou, ele tinha um problema. Pergunte por quê. Imagine ele ir confessar para o líder máximo da igreja. Imagine Paulo indo diante de Pedro. Falar, Pedro, pequei. Pedro, eu estou caído. Eu tenho um espinho na carne. Pode imaginar o que Pedro faria com ele ou não? Vamos lá. Pense. Eu imagino Pedro abraçando, chorando, dizendo assim, Paulo, eu preferia ver você morrer do que ver esse momento chegar. Paulo, a igreja te ama, nós vamos fazer de tudo para te ajudar. Todavia, você não pode mais pregar. Você não pode mais ensinar. Você não é mais exemplo. Você vai ter que entregar a sua credencial, porque depois, aquele dia que você me contou do seu apostolado, eu fui obrigado a te dar uma credencial dessa igreja. Se Paulo confessa a Pedro, nós não teríamos os seus escritos na Bíblia. Tudo que ele fez, a igreja ia dizer, não presta para nada, porque não é assim que as pessoas fazem. Quando alguém tem um ministério de 10, 15, 20, 30 anos, ganha almas, prega, canta, quando ela desliza, todo mundo esquece o que a pessoa fez. Nós não teríamos a Bíblia na mão. Possivelmente nós, os gentios, não teríamos sido alcançados pelo Evangelho. Como Paulo está sentindo o peso de todas as almas que dependiam dele, que acreditavam nele, ele não procura Pedro, então ele deixa de ir pelo secretário e vai direto para o dono da obra. Ele dobra o joelho e diz, e agora o que eu faço? Eu me mato, me atiro em algum lugar como Judas? Lá do céu Deus abre a boca e diz, Paulo, sim senhor, Paulo, a minha graça te basta. Oh, aleluia! Aleluia! Ria masui andrebele cuevara la barra. A minha
te basta. Não é a graça da igreja, não é a graça do ministério, é a minha, Paulo, a minha graça te basta. Ele enxugando as lágrimas, olha, mas como que a sua graça me basta? Aí o Senhor diz, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Senhor, explico, Paulo. Quando você está forte demais, santo demais, você exclui as pessoas. Você xinga, você diz que aquele não presta para estar na minha obra. Quando você está puro demais, você não pede minha opinião para nada. Mas quando você está como agora, um lixo, quando a igreja não pode te dar nada, é a mim que você procura. E quando você se dobra na minha presença, você faz a minha divindade ter utilidade. Você dá valor ao sangue derramado na cruz. Você faz o meu sacrifício ser verdadeiro, porque é para isso que eu existo. Eu existo como médico para curar o doente. Se não tiver doente, eu não preciso estar lá. Mas como você veio aqui, Paulo, a minha graça te basta. Ele se alivia, olha para o céu e escreve o que ele escreveu para nós. Sorrindo, ele diz: me gloriarei, não mais nas almas que eu ganho, não mais nos hinos que eu canto, não mais nas igrejas que eu fundamento, mas me gloriarei na minha fraqueza, nas minhas mazelas e necessidades. E se alguém perguntou a ele, ele respondeu: porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. O original traz uma tradução perfeita. Algumas Bíblias mais novas deturpam a tradução. As Bíblias mais antigas que estão aqui na mão dos crentes leram exatamente esses dois verbos na mesma frase. Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Algumas Bíblias mais atualizadas dizem: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Essa tradução é errada. A tradução certa é antiga. São os dois verbos na mesma frase. Ele está dizendo: quando eu estou fraco, porque estar é um verbo passageiro. Você está hoje, mas amanhã não vai estar mais. Você caiu ontem, mas amanhã você vai estar de pé. Estar é passageiro. Agora quando ele diz eu sou forte, ele não mente. Ele está dizendo: ainda quando eu estou fraco, eu continuo sendo forte. Você não entendeu? Eu vou repetir. Ainda que você esteja no vale da sombra e da morte, se entender que você é forte, o diabo é obrigado a sair da sua frente. O mais fraco crente aqui nesta noite é mais forte do que o império das trevas inteiro de pé. E eu quero que o diabo vá se lascar no inferno, porque o sangue de Jesus Cristo ainda nos purifica de todo o nosso pecado. Toda a igreja de pé. Eu vou fazer um pedido. Ninguém saia antes do fim dessa mensagem, amém? Por que não, pastor? Porque nós encaramos o diabo de frente. Se você sair antes da bênção apostólica, o culto não vai ser completo. Perca o ônibus, perca a pizzaria, a última sessão do cinema, mas não perca a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche os olhos. Esta noite eu não vim pregar para os fortes. Os fortes não precisam de pregação. Eu não vim pregar para aqueles que estão com a sua chamada brilhando. Esses não precisam de empolgação. Eu vim pregar nessa noite para a gente que perdeu a esperança. Para gente que sofreu preconceito na igreja, que foi humilhado por sacerdotes, para pessoas que eram tão contundentes na palavra,
Falavam como salmista: o zelo pela tua casa me consome. E quando cometeram um deslize, um pecado, começaram a se julgar e dizer: eu não mereço e não presto mais. Existe uma forma de alívio. E a frente desse altar é o palco desse ambiente. A igreja toda vai fechar os olhos. E eu vou fazer um convite, que é difícil. Mas se você acreditar que Deus está falando com você, pode ser o recomeço da sua história. Deus vai te dar uma nova história nessa noite. O meu convite para você é esse: sai da sua tenda, sai do meio dos seus parentes e familiares que só sabem te acusar, e vem para dentro da visão que Deus está te dando. Se você sair e vir, Deus vai te fazer contar as estrelas do céu e a areia do mar. Se você sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar com você. E quando você atravessar a porta de saída, Deus vai reescrever a sua história. Porque eu sei que Jesus Cristo está disposto a te dar um novo recomeço. Se você está abandonado pela igreja ou abandonou a igreja, se você está afastado dos caminhos do Senhor por 1 milhão de motivos, Deus te trouxe hoje aqui para isso, para reescrever a sua história. E quem ver, verá, para ver você ainda chegar lá no pódio, com uma faixa campeão da fé. Ainda vão ter que ver você pregar, cantar, escrever, administrar empresas, governar, porque quem escreveu a sua história foi Deus, não foi homem. Se você puder, saia do seu lugar e venha ficar em pé aqui perto de mim. Enquanto isso, a gente canta, Beto. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Oxalá que a sua família tenha vindo com você à frente. Porque na essência de uma chamada, algo deve ser respeitado. Primeiro, vem Deus. Segundo, vem a família. E terceiro, vem o ministério. A família é a estrutura que fica do nosso lado quando ninguém acredita na gente. Então não desmereça a sua casa. Feche os olhos. Chora mesmo. Derrama suas lágrimas. São centenas de pessoas que estão à frente, os corredores estão lotados.
Há uma atmosfera de quebrantamento. Deus está sorrindo no céu. Deus está olhando e enxergando homens e mulheres que voltaram a acreditar na chamada. E você que me assiste em casa com a câmera aqui, você que vê esse DVD agora, o que Ele faz aqui no Mato Grosso, Ele quer fazer na sua casa, na sua igreja, na sua história. Não dê ousadia ao diabo, não dê ousadia aos homens. Acredite na sua história. Quem te chamou foi o Senhor, e Ele vai cuidar de você. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu, aleluia. Te mostrarei a areia do mar. Será que pode? Comece a contar. Tenta contar. Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que vencido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Incline a cabeça. Segure a pessoa pelo braço, não pela mão, pegue no braço. Feche os olhos. A minha oração nesta noite será a oração de um sacerdote. Eu preguei como um profeta, mas vou orar como um sacerdote. Pai, aqui na minha frente estão os seus Paulos, homens e mulheres cheios de defeitos, homens e mulheres que sofreram os embates da vida, gente rejeitada pela família, gente rejeitada pela igreja, gente com uma chamada incrível, mas que nasceram brilhantes demais, e o brilho deles acaba ofuscando dos demais. Por brilharem tanto, despertaram a inveja, despertaram ciúmes de gente pequena. E os pequenos, Senhor, criam ciladas de morte. E por isso alguns que vieram à frente estão vivos por fora, mas por dentro estavam mortos. Mas eis que nesta noite, o mesmo Espírito que soprou no vale de ossos secos, Pai, começa a soprar na Igreja Voz da Verdade do Mato Grosso. Cuiabá está sendo sacudida pelo hálito do Todo-Poderoso Deus. Ressuscita este ministério, Pai. Ressuscita este profeta. Ressuscita esta profetisa. Ressuscita agora, agora.
receba nesta hora. Receba o poder que você precisa para se levantar desse vale de humilhações. Recebe nesta hora a plenitude da graça de Deus. A sua fraqueza está sendo motivo de honra para Deus. O poder de Deus está se fortalecendo na sua fraqueza. Eu profetizo que os demônios de acusação começam a sair, começam a perder as forças. O sangue de Jesus Cristo está sendo mais uma vez aspergido sobre todos os que aqui estão. Eu determino e profetizo como sacerdote que todos estão perdoados. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor, te abençoarei. Quem pode levantar a mão direita para o céu nesse momento? Chacoalhe ela. Faça uma tomada disso. Diga comigo, eu profetizo, Pai, que todos os demônios de acusação que tentaram roubar a minha chamada estão na palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. 1. Você está perdoado. 1,5. A sua chamada é grande. 2. Quem viver verá. Para ver onde Deus vai colocar o seu nome ainda. 2,5. Esse ministério, pastor Daltro, vai crescer a 100 por 1, porque a misericórdia de Deus habita nesse lugar. 3. Jogue no chão, pise em cima. Abrace 3 pessoas, mas é aquele abraço de quebrar a costela. Abrace, gaste um tempo e profetize. E diga aos seus irmãos: a sua chamada ainda vai dar o que falar, porque uma nova história Deus tem para ti. Glória a Deus. Vai, Beto. Uma nova história Deus tem pra ti. Cante, vamos. Um novo tempo Deus tem pra ti. Arga a tua voz. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Levante suas mãos e declare bem forte: uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Ei, escute o que eu vou falar agora. Respira fundo. Pegue na mão de alguém do seu lado de novo, só um minutinho. Pegue na mão do seu irmão, segure na mão dele. É profético o que eu vou dizer aqui.
Vou profetizar sobre essa cidade. Pai, abra os ouvidos do diabo para que ele me escute em alto e bom som. Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Abala Cuiabá! Só quem crê dá um pulo para cima, uma salva de palmas e um grito de glória! Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo! Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Nova história, uma nova história Deus tem. Novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei